pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Marcelo e hoje vim trazer um vídeo sobre Evony, onde irei falar sobre generais de defesa. Mas antes, eu quero deixar um salve para o Daniel da Silva Couto, que sempre está contribuindo com o canal. Também para o Cru9 do servidor 1149. E o vídeo de hoje foi sugestão do Beto Senna e de alguns outros inscritos que têm me pedido bastante para falar sobre generais de defesa. Então, muitos dos inscritos têm essa dúvida de qual general devem escolher para ser principal e auxiliar da sua muralha, da sua defesa. E a resposta para isso é que depende da sua estratégia. Mas, baseado na minha experiência e tempo no jogo, vou repassar alguns critérios que você deve observar e ver se encaixa no que você quer para sua defesa. Mas lembre-se, isso é apenas minha opinião, e quem deve traçar qual o melhor caminho e estratégia a ser seguidas é você. Então, existem vários generais de defesa que podemos observá-los na taverna. Então vamos até a taverna aqui, clicando em recrutar e em retratos. Temos acesso aqui às salas dos generais. A primeira sala é a Europa. E aqui a primeira general para a defesa que aparece é a Rainha Boudica. Então aqui vemos que ela está disponível por ouro na taverna, custa 40 milhões em ouro. E seria fácil você conseguir várias dela para poder ascender as 5 estrelas do livro especial que ela já traz. Então não só a Rainha Boudica como outros generais vai estar disponível por ouro na taverna. Já outros generais você só vai conseguir através de compras de pacotes ou em algum evento que você consiga pergaminhos de general histórico épico premium. Como exemplo, temos aqui, clicando sobre o castelo e em beleza, temos o evento da Ellen, Elizabeth, Ariadne, Dulcinea e Esmeralda. E eu andei observando que no baú de premiações que desbloqueia ao atingir os níveis de simpatia. Então aqui em cima tem a simpatia, clicando abre essa tela e aqui você pode clicar no baú e aqui mostra as premiações que tem. Então aqui nessa página existem 20 pergaminhos de generais histórico épico premium. Então, como são 5 princesas, somando dará 100 chances de adquirir os melhores generais. E entre eles pode ser que venha um general para a defesa. Então note que existe chance, mesmo que você não gaste comprando pacotes no jogo, de você conseguir bons generais que não estão disponíveis por ouro na taverna. Voltando a falar sobre a Rainha Boudica, ela é uma general que eu não indico você investir nela, porque se você observar os buffs, que é um dos critérios que eu utilizo na escolha de generais, podemos observar que a maioria dos buffs que ela traz é para tropas montadas e terrestres. E isso não pode acontecer porque você deve ter recrutado em seu castelo todos os tipos de tropas. Então você deve recrutar tropas de alcance, montadas, de cerco, cavalaria. Por quê? Porque as tropas de alcance se defendem de cavalaria. As tropas de cavalaria se defendem de ataque de tropas terrestres. As tropas terrestres se defendem do ataque de tropa de alcance. E as máquinas de cerco funcionam muito bem como complemento para dar força a todas essas tropas que eu citei antes. Elas só são afetadas quando você recebe um ataque com máquinas de cerco do adversário. Então as primeiras tropas que vai morrer são as suas máquinas de cerco, se o seu adversário vier atacando com máquinas de cerco. E nesse caso teria o melhor resultado quem vier com maior quantidade de buffs e debuffs para máquinas de cerco. Então voltando aqui a avaliar o livro que a Rainha Boudica traz. Aqui diz aumenta o HP das tropas terrestres e montadas na cidade em 15% e o ataque das tropas montadas na cidade em 30% quando o general for o general de defesa da cidade principal. Aqui na primeira especialidade ela traz energia e defesa em 10% para tropas montadas. Na segunda especialidade ela traz capacidade do hospital em 10% e isso não vai afetar na defesa, só em questão de cura. Aqui traz ataque de tropas terrestres e montadas dentro da cidade em mais 10%.
Na terceira especialidade traz ataque de todas as tropas em mais 6%, então esse buff aqui é legal porque para todas as tropas, porém a porcentagem é pouca, é 6%. E na quarta especialidade ela traz ataque de tropas montadas na cidade em mais 46% e HP das tropas montadas na cidade em mais 46%. Note que aqui faltou buffs para tropas de alcance e máquinas de cerco. E ainda se você ascender ela totalmente, liberando as 5 estrelas, aqui ela traria, quando o general for general de defesa da cidade principal, as tropas montadas e terrestres na cidade HP em mais 20%. Note que ela continua trazendo buffs para tropas terrestres e montadas e deixando máquinas de cerco e tropas de alcance a desejar, sem buff nenhum. Então, sua defesa ficaria muito fraca. Isso aqui eu já estou lendo o buff da primeira estrela ao ascender. A segunda estrela não faria efeito na defesa, que é relacionado só à cura, capacidade de cura no hospital, em mais 20%. A terceira estrela traz, quando o general for general de defesa da cidade principal, defesa mais 30% das tropas montadas na cidade e HP em mais 15% das tropas terrestres e montadas na cidade. Na quarta estrela ela traz, quando o general for general de defesa da cidade principal, HP em mais 30% das tropas montadas na cidade e defesa em mais 30% das tropas terrestres e montadas na cidade. E na quinta estrela, quando o general for general de defesa da cidade principal, ataque em mais 20% e defesa e HP em mais 30% das tropas montadas na cidade. E note que essa general não traz buff nenhum para alcance e cerco, por isso que eu não gosto dela, tá? Mas é minha opinião, se você quiser usar, a conta é sua, a estratégia é sua, então você testa a sua estratégia e daí fica livre até para você compartilhar com a gente. E daí a gente avalia junto a estratégia que você estará utilizando. Aqui um pouco mais para baixo, se a gente for rolando a página, temos a Jadwiga. Ela também é uma general que se encaixa no mesmo perfil da Rainha Boudica. A habilidade principal que ela traz é para tropas montadas. E aqui um pouco mais para baixo temos ótimos generais para defesa, porém não vai estar disponível por ouro na taverna. Você só vai conseguir ele ou através de algum evento, como eu citei antes, como o da Ellen e Elizabeth, ou em algum evento que você consiga um pergaminho de general histórico épico, premium, ou comprando pacotes. Aqui temos o primeiro, ele é o general que eu mais indico para você investir no jogo, porém vai ser difícil você conseguir vários dele para poder ascender as estrelas, mas atualmente ele é o general que é mais forte para a defesa no jogo, tá? Principalmente porque ele tem uma roupa aqui especial que aumenta ainda mais os buffs dele. Então quando você ativa a roupa, aqui ativa a defesa das tropas terrestres e montadas na cidade em mais 30% e ataque das tropas de longo alcance e máquinas de cerco dentro da cidade em mais 10%. Então note que os buffs da roupa dele ativam os 4 tipos de tropas que a gente consegue recrutar no castelo. E ainda se você for observar, ele traz buffs para todos os tipos de tropas. Então no livro principal que ele traz tem aumenta o HP das tropas terrestres e montadas dentro da cidade em 20% e o ataque das tropas de longo alcance e máquinas de cerco dentro da cidade em mais 20% quando o general for o da defesa da cidade principal. Então note que os buffs que o livro dele traz já traz força para os 4 tipos de tropas que você pode recrutar no castelo. Ainda nas especialidades tem na primeira ataque e defesa para máquinas de cerco em mais 10%. Na segunda especialidade traz ataque de tropas na cidade em mais 6%, então são para todos os tipos de tropas. Na terceira especialidade ele traz ataque, energia e defesa das tropas de alcance em mais 10%. E na quarta especialidade ele traz ataque de tropas montadas na cidade em mais 40% e ataque das tropas de longo alcance e máquinas de cerco dentro da cidade em mais 20%. Então ele é um general bem completo e ainda se você conseguir vários dele para conseguir ascender as estrelas, ele traz na primeira estrela, quando o general for general de defesa da cidade principal, as tropas montadas e terrestres na cidade e HP em mais 20%.
A segunda estrela traz, quando o general for general de defesa da cidade principal, capacidade do hospital em mais 20%. Então isso aqui só é relacionado à cura, não interfere na defesa. Na terceira estrela traz, quando o general for general de defesa da cidade principal, as máquinas de cerco e tropas de longo alcance na cidade ataque em mais 10% e defesa em mais 20%. Quarta estrela traz, quando o general for general de defesa da cidade principal, as máquinas de cerco e tropas de longo alcance na cidade ataque em mais 10% e defesa em mais 30%. Essa porcentagem é boa, o valor, tá? E na quinta estrela traz, quando o general for general de defesa da cidade principal, as tropas montadas e terrestres na cidade HP em mais 15% e as máquinas de cerco e tropas de longo alcance na cidade mais 20%. Então note que esse general ele é bem completo, ele traz buffs para todos os tipos de tropas que você consegue recrutar na sua conta, por isso eu indico ele como general principal, caso você consiga ele. E mesmo que você não tenha fragmento suficiente para ir evoluindo as estrelas dele, eu aconselho você manter ele na sua conta e sempre que você conseguir algum outro dele repetido, você vende por gemas, daí você vai ter os fragmentos e daí você vai evoluindo, ascendendo as estrelas, tá? Então, em minha opinião, ele é o general top 1, tá? Que você deveria ter na sua conta e ir investindo nele aos poucos. Aqui temos outro bom general também, que é o Léo III, porém ele não está disponível por ouro na taverna. Ele é um general que traz buffs no livro que ele traz especialidades e ao ascender para todos os tipos de tropas, porém em porcentagem baixas, tá? Principalmente para tropas terrestres. Ele não tem tanta vantagem de buffs para tropas terrestres. Então se o inimigo lhe atacar com tropas terrestres e vier com um buff muito alto, você teria que suplementar esse general com um dragão, com peças que tragam buffs para tropas terrestres, com refinos adequados. Enfim, tudo que tem no jogo que traga algum tipo de buffs para tropas terrestres deveria ser acrescentado nesse general. Ainda aqui um pouco mais para baixo temos o Leônidas. O Leônidas também é um bom general para defesa, também não está disponível por ouro na taverna, mas a indicação dele é mais para tropas terrestres. A maior porcentagem de buff que ele traz, somando livros, especialidades e ao ascender, vai ser para tropas terrestres. Então, se você é um tipo de jogador que investe muito em tropas terrestres, o Leônidas supriria bem a necessidade da sua conta. Porém, eu prefiro o William Marshall, porque na minha conta eu recruto os 4 tipos de tropas em boa quantidade, tá? Porque eu me preparo para todo tipo de ataque que vier contra meu castelo. Então tem vários generais para defesa, na cultura da América também temos generais para defesa. Este aqui, o Zachary Taylor, ele é um general para defesa, porém é um general que não está disponível por ouro na taverna. E ele é um general que, se você observar os buffs que ele traz no livro e especialidades, e mesmo se você conseguir ascender ele tem poucos buffs para tropas terrestres. Então você teria que suprir a falta de buffs para tropas terrestres desse general através de refinos, de equipamentos, de investigações, enfim, através de tudo que tiver no castelo que traga um pouco de buffs para a defesa. Então ele é um general que eu não indico porque ele não está disponível por ouro na taverna e ele tem essa deficiência de buff relacionado a tropas terrestres. Então, para o vídeo não ficar tão longo, eu vou indicar o general que eu acho que seria melhor para você e que você consegue ele de forma fácil no jogo, tá? Não tão fácil porque ele não está disponível por ouro na taverna. Eu indico este aqui, o George Dewey. E por que eu indico ele? Porque ele traz buffs para os 4 tipos de tropas. Então, se você observar aqui o livro que ele traz de habilidade especial, diz aumenta o HP das tropas montadas dentro da cidade em 15% e o ataque das tropas de longo alcance e das máquinas de cerco dentro da cidade em 20% quando o general for o general de defesa da cidade principal. Então aqui só no livro ele já trouxe buffs para 3 tipos de tropas. Vamos olhar as especialidades. Na primeira ele traz ataque e defesa de tropas de alcance em mais 10%.
Na segunda, ele traz hipótese de ativação de armadilha em mais 20%. E ainda aqui na segunda especialidade, ele traz ataque das tropas de longo alcance e máquinas de cerco dentro da cidade em mais 10%. Na terceira especialidade, ele traz 6% para ataque de todas as tropas. E na quarta especialidade ele traz ataque das tropas de longo alcance e máquinas de cerco dentro da cidade em mais 36%. E ainda se você conseguir vários dele e ascender esse general, ele traz na primeira estrela, quando o general for o general de defesa da cidade principal, as tropas montadas e terrestres na cidade, defesa em mais 35% e HP em mais 20%. Note que essas porcentagens são bastante altas, são legais. Na segunda estrela, ele traz, quando o general for o general de defesa da cidade principal, capacidade de hospital em mais 20%. Então isso só é relacionado à cura, não vai fazer efeito na defesa. Na terceira estrela, ele traz máquinas de cerco e tropas de longo alcance na cidade, ataque em mais 10% e HP em mais 20%. Na quarta estrela, ele traz máquinas de cerco e tropas de longo alcance na cidade, ataque em mais 10% e HP em mais 30%. E na quinta estrela ele traz aumento de HP das tropas montadas dentro da cidade em mais 15% e defesa em 25% e o ataque das tropas de longo alcance e das máquinas de cerco dentro da cidade em mais 20% quando o general for o general de defesa da cidade principal. Então note que ele é um general que ele é bem completo também, ele traz buffs para os 4 tipos de tropas. E você tem a vantagem de conseguir ele de forma gratuita, conseguindo aqui, clicando na taverna, em baú do general grande. E no i de informações temos a tabela aqui de generais que está disponível nesse evento. E entre esses generais tem o George Dairy. Para isso você deve conseguir bastante chaves de alistamento e ter sorte de quando abrir o baú vir fragmentos dele ou vir o general para você, tá? Essas chaves você consegue fazendo as missões diárias, então clicando nos 3 pontos em atividade, abre essa tela e aqui no quinto baú, ao completar as missões, você ganha a chave de alistamento, que é a chave que serve para abrir o baú grande que tem na taverna. E também você vai conseguir comprar algumas chaves vindo aqui na frente de batalha e clicando aqui em aposta do campo de batalha. Aqui na parte de cima, note que tem um baú que não está disponível nesse exato momento, ele está bloqueado porque o evento ainda não começou. Mas quando começar, você clicando sobre esse baú, vai abrir a loja de apostas e nela vai ter disponível as chaves para você comprar com as moedas que você tiver, tá? São essas daqui, moedas de aposta, essas verdinhas. Então, recapitulando, o general que eu indico para vocês como general principal seria o William Marshall. Porém, se você não tiver fragmento suficiente para acender ele e quiser investir em outro general, eu indico o George Dairy. Infelizmente, esses dois generais o jogo não permite ser combinados. Seria uma junção perfeita porque os dois traz buffs para todos os tipos de tropas. Mas ao selecionar o William como auxiliar do George e clicando sobre o livro, note que o próprio jogo indica que a habilidade do livro do William é semelhante à habilidade do livro que o George traz, tá? Esquadrão Oceânicos. Então vou selecionar outro general para indicar para auxiliar. Poderia ser o Lautaro, o livro que ele traz fica ativo. Também o Leônidas pode ser o general auxiliar do George, o livro dele fica ativo. Mas como eu disse, o Leônidas ele traz mais força para tropas terrestres, então você teria que dar foco bastante em recrutamento de tropas terrestres, de preferência de níveis mais altos. Outro general que, se o jogo permitir combinar, ficaria bastante forte como general auxiliar, ele é da cultura do Japão. Este aqui, eu não vou saber pronunciar direito o nome dele, mas aqui tem Takenaka. E quando você seleciona um general auxiliar, lembrando mais uma vez, só fica ativo os livros que você colocar nele e o livro que ele traz e as especialidades. Então no livro que esse general traz diz: quando o general for general de defesa da cidade principal, ataque em mais 50% das máquinas de cerco na cidade e defesa em mais 45% das tropas terrestres e montadas na cidade.
Então nesse livro ele traz buffs para 3 tipos de tropas em porcentagens bastante alta. Na primeira especialidade ele traz energia e defesa de máquinas de cerco em 10%. Na segunda especialidade ele traz um debuff de menos 10% para o ataque das tropas inimigas. Então o inimigo pode estar vindo qualquer tipo de tropa, vai ter o debuff de menos 10% dessa especialidade. Na terceira especialidade ele traz ataque de todas as tropas em mais 6%, então serve para todas as tropas. E na quarta especialidade ele traz ataque de máquinas de cerco na cidade em mais 40%, defesa da tropa na cidade em mais 30% e ataque das máquinas de cerco inimigas em menos 10%. Então os buffs desse general eu gosto bastante e indico ele como general auxiliar caso você consiga recrutar na sua conta. E caso o jogo permita ele ser o auxiliar de William ou de George. E se você tiver já recrutado na sua conta esses 2 generais, o William ou George, e tiver também esse Takenaka, coloca ele como auxiliar e compartilha com a gente para ver se fica ativo o livro que ele traz. Então, tropa, esses são os 2 generais que eu indico para a defesa do seu castelo. Mas se você tiver evoluído outro general e você prefere outro general, daí cabe a você fazer a melhor combinação. Lembrando que o ideal seria você trazer buffs para todos os tipos de tropas. Se seu general for fraco para algum tipo de tropas, você deve suplementar ele com refinos, cultivos, dragões, qualquer outro elemento que traga algum tipo de buffs para suplementar a necessidade do general. Então quem gostou deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Por sua atenção, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.